Legal, gente. A gente fica feliz em poder ajudar de alguma forma. O pastor Paulo pediu para a gente falar um pouquinho aqui sobre culto com vocês. Nós já temos trabalhado essa questão, trabalhamos aqui no nosso distrito, trabalhávamos aí quando estávamos em Curitiba, mas agora, em virtude da pandemia, Deus nos trouxe aqui para servir as igrejas em Porto Alegre. Nós vamos falar um pouquinho aqui, quem sabe ajude em algum aspecto a questão do culto, da visão de culto. Só para eu entender aqui o contexto, essa planta aqui é uma nova planta ou é uma planta que está sendo revitalizada? A ideia aqui é o plantio de uma nova igreja ou uma igreja que já existe, Paulo? Eu acabei não perguntando para você. Michel, a gente está com 5 igrejas aqui, na verdade, a única que está vindo aqui para refortalecer a visão é a igreja do Mercês, mas nós temos outras 4 igrejas que estão sendo plantadas agora. A Silvia falou que você saiu antes do tempo, que não era para ter saído. Ah, Silvia está aí, irmã Silvia. Um abração, irmã Silvia. Não sei quem está aí da Mercês, mas da igreja do Vista Alegre ali, do distrito. Um abraço para todos, tá bom? Olá, ó, irmã Silvia lá, enxerguei. Opa, tá lá o fogo. Que joia, que bom revê-los. Maravilha. Então eu não posso mentir, né? Porque vocês estão aí de testemunho, então se eu falar alguma coisa das Mercês, não posso mentir aqui, tá bom? Mas vamos lá, gente, deixa eu só me apresentar então. Meu nome é Michel, a gente serve a igreja já há 13 anos, passaram rápidos, esse é o meu 14º ano como pastor, já passamos em alguns distritos, já tive a oportunidade de servir um distrito com 14 igrejas no começo do ministério, e depois passamos por algumas igrejas diferenciadas, em contextos diferentes. Hoje estamos aqui em Porto Alegre. Porto Alegre, não sei se você sabe, mas a religião mais influente aqui é o que eles chamam de batuque. O batuque aqui é Umbanda, Quimbanda, Candomblé. A maioria das pessoas aqui são dessa religião. É muito comum você encontrar pessoas dessas religiões afrodescendentes frequentando a igreja adventista. A gente tem se deparado com esse desafio. E Deus nos deu a oportunidade também de fazer um mestrado. Estou concluindo agora o mestrado em Teologia e Praxis Comunitária pela Faculdade Batista do Paraná. Ainda comecei aí, estou terminando. Meu orientador é o coordenador do seminário no Rio de Janeiro, da Igreja Batista. Ele tem 2 doutorados, é um americano chamado David Bledsoe, e a área dele é eclesiologia, teologia prática, apesar de ele ser um teólogo sistemático. E nós temos avançado principalmente nessa área de eclesiologia nos estudos, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre culto, algumas coisas que nós já temos experimentado, e coisas, quem sabe, que possam contribuir no contexto de vocês aí. Sempre tem que adaptar, né? Mas são conteúdos que talvez ajudem. Posso compartilhar aqui então? Vamos ver se eu consigo alguma coisa para nós meditarmos. Eu estou com um computador novo aqui e eu não sei se eu estou conseguindo. Está saindo para vocês aí a projeção? Dá um joinha aí, alguém, uma luz. Ok, maravilha, agora sim. Vocês devem estar aí já animados, né? Eu estou vendo a animação aí. Brincadeira. Olha só, pessoal, eu vou colocar alguns conceitos aqui, e até com o tempo lá, se alguém puder me ajudar, me dá um toque aí a hora que acabar meu tempo. E quem sabe esse conceito possa ajudar com relação ao culto. Então, veja, todas as questões relacionadas ao culto, ao meu ver, elas estão diretamente relacionadas ao conceito que você tem de igreja. Na maioria das vezes, quase em 100% dos casos, aquilo que você vê ou que você entende como igreja é a forma que você vai trabalhar ou encarar o seu culto. Igreja, você já aprendeu nesse processo do plantador, quem sabe em algum momento alguém já falou, mas trabalha essas questões aqui do triple B, né? Que é o behave, believe, belong, que a gente colocou aqui numa tradução livre, o crer, abençoar e pertencer. Como é que eu posso dizer? Essa ilustração aqui que vocês estão vendo, não é minha, né? Primeira vez que eu vi ela foi o pastor Alex que fez, mas só, quem sabe, retomando alguns conceitos. Algumas pessoas, elas entendem igreja como sendo culto. O que seria a esfera do culto na igreja? Seriam as atividades espirituais,
todas as atividades espirituais, sejam os momentos de adoração, onde você vai e tem ali o seu momento de adoração a Deus, através de músicas, sermões, através de leitura da palavra de Deus, estudo da Bíblia. Essa esfera do crer também envolve as ações voltadas com o foco espiritual, ou seja, um estudo bíblico, uma classe bíblica, uma devoção pessoal, um momento com Deus. Então, tudo aquilo voltado ou relacionado às disciplinas espirituais, onde você se conecta com Deus, onde você prega e fala a respeito de Deus. Então, essa seria a esfera do crer, né? Relacionado àquilo que você crê, aquilo que você faz no âmbito de proclamação do evangelho, certo? Seria nesse sentido. Algumas pessoas, elas veem igreja nesse sentido, nessa esfera. E às vezes elas se limitam a essa esfera. Nós costumamos dizer que na pandemia as igrejas culto, as igrejas que apenas trabalhavam na esfera do crer, elas foram grandemente impactadas, alguns até acreditavam, a igreja fechou, o que nós vamos fazer? Agora não tem mais culto, acabou a igreja. Por quê? Porque na cabeça dela, a igreja é apenas, ou está relacionada apenas com relação ao culto, à adoração, ao cultuar a Deus. E às vezes você não podia fazer um estudo, uma visita, e alguns ficaram limitados nesse sentido. Houve esforços, houve pessoas que até quiseram fazer algo transmitido, né, nesse sentido, mas não é a mesma coisa. E nós estamos entendendo bem isso agora. Existe uma outra esfera que, às vezes, algumas igrejas, eu vou primeiro falar de cada esfera e depois eu vou juntar as três. Algumas igrejas vão para o senso do pertencer. Elas entendem igreja como apenas sendo um lugar de inclusão. Por exemplo, a igreja também deve ter isso, mas vamos supor, essa esfera ela trabalha a questão do local onde você chega e se sente bem, o local de acolhimento, um local onde você é acolhido pelas pessoas, onde você se relaciona com pessoas que te fazem bem, te fazem crescer, se aproximar de Deus, um lugar onde você deseja estar, certo? Ela desperta esse senso de pertencer, às vezes são desenvolvidos através de junta-panelas, comemorações, são atividades sociais de recreação, e às vezes até alguns pequenos grupos, no sentido assim, no conceito de, às vezes nós temos pequenos grupos que são encontros de futebol, encontros de caminhada, de ciclismo, talvez se encaixe nesse senso de pertencer, que acaba envolvendo um pouco. Mas essa esfera do pertencer, ela desenvolve aquele sentimento no coração, que bom que eu estou nesse lugar, que bom que eu sou desse grupo. No caso da igreja, que bom que eu pertenço, né, a esse grupo que professa a mesma fé. Então, alguns encaram a igreja como sendo esta esfera. E existe a terceira esfera, que é a esfera do serviço, em que você entende que você tem algo a oferecer, seus dons, talentos. Envolve a questão dos ministérios, né? É um momento em que você abençoa uma pessoa sem o objetivo de receber nada em troca. Vamos supor atividades bem conhecidas, o Clube de Desbravadores, o Clube de Aventureiros. Às vezes nós temos desbravadores, aventureiros que não são da igreja. Existe uma gama infinda aí de atividades. Por exemplo, nós estamos com uma igreja aqui hoje, que é a Igreja do Medianeira, onde nós oferecemos para a comunidade ao redor da igreja 14 cursos gratuitos. A Igreja do Medianeira, nós recebemos ali semanalmente cerca de 280 pessoas, em muitos cursos gratuitos. E esses cursos, eles podem ser entendidos como essa questão de abençoar, de se doar, onde você oferece algo da sua vida que Deus te deu para abençoar pessoas. Então, veja, essas três esferas são formas de ver a igreja. Qual é o problema nisso tudo? O problema nisso tudo é quando você não encontra um equilíbrio. Veja que nesse gráfico aqui há um equilíbrio dessas três esferas. Se eu foco apenas no culto, igreja não é só culto. É também culto.
Mas quando nós falamos igreja não é só culto, nós estamos dizendo que você não pode resumir a atuação da igreja apenas à esfera do crer. Você deve também avançar no pertencer, com atividades em que a pessoa crie esse senso de pertencimento, e também na esfera do abençoar, trazer, apresentar a igreja de forma relevante ao local onde ela está inserida. Então, quando eu foco mais ou de forma exagerada no crer, nas atividades espirituais, a igreja vira só culto. Qual é o problema nisso? A igreja acaba se desenvolvendo de uma forma, o que nós chamamos um senso tribal. Ela se fecha tanto na própria tribo, em que ela começa a se preocupar apenas com suas próprias necessidades. É uma igreja onde o caixa dela, todas as entradas estão destinadas a culto, a programações, a profissionais pagos. É uma igreja onde se gasta muito com o prédio, se gasta muito em eventos, mas não se investe em outras áreas. Isso faz com que a igreja volte-se a si mesma. Por exemplo, eu conheci uma igreja aqui em Porto Alegre, e realmente foi aqui em Porto Alegre, não estou inventando, em que eles chegaram a tirar os batismos do dia de sábado, porque os batismos, segundo eles, estavam atrapalhando a sequência da doxologia. Então, eles faziam um batismo sábado à tarde, no domingo, qualquer outro dia, mas menos no sábado de manhã. Por quê? Porque eles têm a doxologia, eles têm o cantor, eles têm o coral, e essas atividades eles não queriam que fossem interrompidas ou atrapalhadas com o batismo no sábado de manhã. Então, veja, a igreja acabou se voltando tanto para suas próprias necessidades, para o prédio, uma igreja culto, que para ela aparece até uma impossibilidade incabível algum outro tipo de atuação. Ela tem algumas dificuldades, porque uma igreja assim acaba sendo vista pelo bairro onde está, pelas visitas, como irrelevante. Agora, existe um outro extremo, que é o extremo do pertencer, onde a igreja vira apenas um clube social, onde as pessoas vão apenas para se encontrar, elas vão apenas para ver os amigos, elas vão apenas para desfilar uma roupa, elas vão apenas para escutar a música que elas gostam, elas vão para um ambiente agradável, com o senso de pertencer de forma exagerada. Elas se perderam nessa questão do pertencer. É aquela história que a igreja vira um clube, é o clube. E aí você fala, não, vamos fazer um evangelismo, não vamos falar de Jesus, porque isso agride as pessoas, e você fica apenas na esfera da festa, do junta-panela, de atividades sociais, de recreação, e você não oferece para as pessoas o mais importante que uma igreja precisa oferecer, que é a palavra de Deus, que é o evangelho que transforma, é a graça que regenera, e não a graça barata que aceita a pessoa do jeito que ela está, mas uma graça que regenera a vida das pessoas, certo? Então é outro foco, outro extremo errado. O outro extremo, a terceira esfera do abençoar, é a igreja ONG. Ela não é mais uma igreja, ela não fala de Deus, ela também não tem um senso de pertencimento muito grande, mas ela se preocupa apenas em questões sociais, certo? Ela vira, assim, uma ONG. Não pode se falar de Deus, porque isso agride, o evangelho não é apresentado, e também as pessoas não estão preocupadas muito com relacionamento, apenas com ações sociais. Se você não concorda comigo, então é melhor que você vá embora, porque você está atrapalhando as nossas ações aqui. Então, é um outro extremo. Igreja não deve ser vista ou entendida de forma exagerada em nenhuma dessas três esferas, mas de forma equilibrada. Cada uma dessas esferas deve ser trabalhada dentro da igreja com os seus diferentes dons. Uma igreja ela tem que ter o senso de crer, também o senso de pertencer e o de abençoar. Por quê? Porque muitas pessoas que chegam no culto, no crer, elas precisam ser acolhidas com o senso de pertencer, e elas têm que exercer seus dons e talentos que Deus colocou, elas têm que servir, elas têm que estar envolvidas através da esfera do abençoar. As pessoas que chegam através dos ministérios, através do abençoar, ela deve encontrar também a conexão com Deus e um local de acolhimento do senso de pertencer.
E aqueles que vêm através do senso de pertencer para a igreja devem encontrar a palavra de Deus sendo pregada de forma fiel, através do crer, e também devem agora passar a servir, e não só a serem servidas, elas têm que exercer os seus ministérios. Então, de forma equilibrada, essas três coisas têm que acontecer na igreja. Eu acredito que uma forma, eu mexi um pouco nessa ilustração, eu acho que eu tenho trabalhado mais esta questão aqui, com essas flechinhas. Por quê? Porque existem pessoas que têm o dom que elas vão atuar mais no crer. Existem pessoas que têm o dom e vão atuar mais no pertencer. E existem pessoas que têm o dom e vão atuar mais no abençoar. Então, cada um com seus dons, eu acho difícil uma pessoa que trabalha no crer também a trabalhar no pertencer ao mesmo tempo. Mas cada um nos seus dons, em conexão, formarão a igreja. Talvez eu veja esse diagrama na forma que a gente tem trabalhado, mais de acordo com esse segundo agora. Eu tenho pouco tempo, mas eu queria falar para vocês aqui. Então, só resumindo no diagrama anterior aqui. Igreja não é só culto. Mas quando nós dizemos igreja não é só culto, nós não estamos dizendo que não tem culto. O que nós estamos dizendo é que existem outras esferas que precisam ser trabalhadas de forma tão importante quanto o culto. E respeitadas, receberem investimentos e trabalhadas desta forma. Fecha a porta para mim. Então, o que nós queremos dizer também é que o culto faz parte da vida da igreja, certo? Agora, essa questão das três esferas, elas devem ser trabalhadas de forma equilibrada, certo? Ok, vamos avante então. Eu queria fazer uma ilustração com vocês. Essa ilustração não é minha, ela é de Nelson Kirst. Ele copiou também, né? Que tudo nessa vida se copia. Mais tarde eu descobri que o autor original desse conceito chama-se J.J. von Allen, um teólogo prático. Ele diz assim, que o culto é o rancho na roça da comunidade da fé. O que isso quer dizer? Vocês estão vendo aí uma roça. Você já ouviu essa expressão, vamos fazer o rancho, né? É uma expressão interiorana. Se você for no interior e alguém falar assim, eu fui fazer o rancho, normalmente hoje você vai entender que ele foi ao mercado comprar mantimentos para o mês. Normalmente é isso. Ele fez a compra do mês. Mas antigamente, o que era o rancho? A pessoa levantava já bem cedinho ali, antes do sol nascer, preparava a marmita, o alimento, pegava suas ferramentas e ia para a roça. Lá na roça, chegando, ela trabalhava, ela arava a terra, ela se dedicava, se esforçava, e daí chegava o meio-dia. E no meio-dia ele fazia o rancho. O que era fazer o rancho? O rancho era um local precário, às vezes duas estruturas e um telhado, um local bem simples, onde ele então esquentava a comida. Ele ia para o rancho se proteger do sol, ele ia para o rancho renovar suas forças através da alimentação, e ele ia para o rancho descansar. E ele passava ali alguns minutos, quem sabe quase uma hora. Mas com qual objetivo? Repor as forças, renovar suas forças, para depois voltar para a roça. Quando esse teólogo, o Van Allen, diz o culto é o rancho na roça da comunidade da fé, ele está querendo dizer o seguinte, que o objetivo do culto não é alimentar apenas, mas é renovar as forças para que as pessoas voltem ao trabalho. Ninguém ia para a roça só para fazer o rancho. Ninguém ia para a roça só para chegar lá e comer. Eles iam para a roça para trabalhar. E o rancho era o intervalo do trabalho que renovava as forças, que revigorava para voltar ao trabalho. Quando ele diz que o culto é o rancho na roça da comunidade da fé, ele está dizendo que o culto deve ser o momento em que a pessoa é capacitada, ela renova suas forças, ela recebe ferramentas para depois voltar à missão. E ela trabalha na missão a semana toda, e quando chega no culto, ela vai ter suas forças renovadas, mas para depois voltar à missão. O culto não deve ser um fim em si mesmo. Não faz sentido se a pessoa não faz nada durante a semana, se a igreja não atua na comunidade, se a igreja não trabalha, ela faz o rancho, ela faz só culto. Não faz sentido. O culto é um momento de celebração, de renovação e de envio. Mas para isso a igreja precisa estar trabalhando, certo? É isso que esse teólogo
quer dizer? Eu gostei de uma outra ilustração que ele usa também, que eu até anotei aqui para não esquecer, qualquer coisa me avisa aí do horário, que o culto, ele diz assim, que o culto é a sístole e a diástole de um coração e um organismo saudável. O que é a sístole e a diástole? Diástole. Você talvez conheça um pouco, se for da área de saúde. A sístole é o movimento do coração, onde o coração se contrai, onde ele expulsa, ele manda o sangue para o organismo. E a diástole é o momento em que ele relaxa, ele absorve novamente, ele recebe o sangue que precisa ser renovado, que precisa receber ali o que é necessário para depois enviar para o organismo. Se o movimento do coração de recebimento e envio para, o organismo está morto. Existem muitas igrejas que estão mortas, porque o seu culto não tem envio, ela não recebe, ela não envia. Ela está parada, não existe lugar para ninguém chegar, ninguém sai dali, e o coração parado mata o organismo. Então, o que ele quer ilustrar também é que o culto deve servir para receber pessoas, capacitá-las, dar a elas o que elas precisam e depois enviá-las para que elas alimentem o organismo. O organismo é a igreja como um todo, é o reino dos céus, certo? Então, ele também diz que o culto é a sístole e a diástole de um coração e um organismo vivo. Deve ser assim. Porque se não tem sístole e não tem diástole, se o coração está parado, a igreja já morreu e não percebeu, só falta enterrar, certo? Se o culto dela não tem envio, não tem recebimento, a igreja está morta. Agora veja, vamos avançar então aqui. Eu queria que vocês avaliassem o nosso culto hoje. Um culto bom, bem completinho aí, né? Qual é a nota que você dá para o nosso culto hoje de uma igreja normal, tradicionalmente adventista? Ok, obrigado. Tradicionalmente adventista. Veja, como é o nosso culto? O nosso culto normalmente tem 3 horas, começa às 9, e normalmente ele começa assim, com o louvor da escola sabatina, a abertura da escola sabatina, depois tem a carta missionária, depois tem a mensagem musical, né? Uma igreja assim, que ele traz até mensagem musical para a escola sabatina, depois tem a divisão das classes, estou resumindo, né? Depois tem os momentos de confraternização ali, certo? O que nós vamos fazer durante a semana, uma igreja que trabalha ali a escola sabatina, depois a recapitulação da lição, o verso para memorizar, depois tem aquele momento em que a gente recapitula a lição dia por dia, sábado, domingo, segunda, até quinta-feira, a gente não fala sexta, não sei porquê, mas aí o professor fica naquela angústia que ele não consegue falar tudo, ele fica brigando porque ele precisa de mais tempo, normalmente é assim, depois tem a chamada, os apontamentos agora tem várias formas, ok? Depois tem aquela questão do quiz, tem outras coisas mais. Depois, lá na frente, vem uma pessoa para fazer um apanhado geral, um encerramento da lição, um hino final, uma mensagem musical, oração final. Depois tem os momentos de louvor, os anúncios. Aí tem um momento infantil, a historinha das crianças. Depois tem o Provar e Vede, que passa aquele videozinho. Depois tem a retirada dos dízimos e das ofertas, a gente canta uma música, a gente faz uma oração. Depois tem o hino inicial do culto, aí a oração de joelhos, alguns fazem a mensagem musical também. Depois tem o sermão, né? 30, 40, depende da igreja, quantos minutos. Aí nós temos depois tem a oração de joelhos antes, a mensagem musical antes, não sei se eu falei. Aí no final tem mais uma mensagem musical, ou no final a gente faz oração e a gente vai embora. Então, resumidamente, pensa aí, uma pergunta retórica. De 0 a 10, quanto você dá para... Que nota você dá de 0 a 10 para o nosso culto? Imagina uma pessoa que vem conhecer a Igreja Adventista, sábado de manhã, que chega às 9 e ela recebe este culto. Nós estamos acostumados com ele. Estamos acostumados com esse culto. Mas e os de fora? Será que o nosso culto, de 0 a 10, qual era a nota? Será que ele passa por média? Veja, pensando rapidamente no culto, caminhando para o final, uma igreja... ela deve estar em função da missão. Veja, eu sempre pergunto, essa pergunta não é minha, né? Mas eu pergunto assim, a igreja tem uma missão ou a missão tem uma igreja? Analise um pouquinho. A igreja tem uma missão ou a missão tem uma igreja? Quem vem primeiro? A missão ou a igreja?
Se você disser para alguém que a igreja não tem uma missão, alguns acham como as 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, e, portanto, tal. A grande comissão, como que a igreja não tem uma missão? Mateus 28, 19 a 20 e tal. Mas, veja, na verdade, não é que a igreja tem uma missão, porque se eu falo que a igreja tem uma missão, eu estou dizendo que a missão está em submissão, em serviço da igreja. E se eu digo que a missão tem uma igreja, estou dizendo que a missão de alcançar pessoas, de salvar, veio antes, e que para cumprir essa missão de salvar pessoas, Deus criou a igreja, e a igreja deve trabalhar tudo que faz em função da missão, em salvar pessoas, em alcançar pessoas. Então, obviamente, você já entendeu. Se eu perguntar, a igreja tem uma missão ou a missão tem uma igreja? Na verdade, a missão tem uma igreja. Então, tudo que eu faço, inclusive o meu culto, ele tem que ter o objetivo missional. Existe uma grande diferença entre uma atitude missionária e uma atitude missional. Mas eu estou falando aqui uma atitude missional, certo? Toda a minha esfera, o verdadeiro cristão, toda a esfera de atuação dele, ele é missional, inclusive no seu culto. Mas, veja que algumas perguntas nós temos que fazer. Será que o nosso culto está alcançando pessoas? Será que a pessoa que chega na igreja, ela entende que ela está ali para servir ou para ser servida? Será que as pessoas hoje estão mais acostumadas a consumir produtos e serviços religiosos ou a doar seus dons e talentos por Cristo? Veja, se eu chego numa igreja e começo a me perguntar, essa igreja tem estacionamento? Essa igreja tem bancos estofados? Essa igreja tem ar-condicionado? Quantos professores na escolinha essa igreja tem? Essa igreja tem recepção? Aqui tem coral? Como é o momento de louvor aqui? Tem um ministro pago? As mensagens musicais? O pastor prega quantas vezes aqui nesta igreja? Aqui tem clube de desbravadores, de aventureiros. Se eu começo a me perguntar o que essa igreja tem para me oferecer, eu não entendi o que é ser seguidor de Jesus. Porque Jesus mesmo diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Morrer para o eu é olhar a igreja não como uma fornecedora de produtos e serviços religiosos, uma prestadora de serviço para atender o que eu gosto, mas olhar a igreja como um local de trabalho, como uma roça, como a sístole e a diástole de um corpo, de um organismo vivo. É olhar a igreja e você perguntar, está precisando de alguém na escolinha aqui? Essa igreja está precisando de bons pregadores, em que eu posso ajudar? Essa igreja aqui está precisando de algum local dessa igreja está deficiente, eu cheguei para ajudar. O verdadeiro seguidor de Jesus, ele não pergunta para a igreja o que a igreja vai oferecer a ele se pergunta o que ele pode oferecer para a igreja. Isso tem uma grande diferença. E quando eu vou trabalhar o meu culto, tem que ter isso em mente. Se eu trabalho apenas o culto como um momento de prestar serviço, porque as pessoas estão, entre aspas, pagando o dízimo e a oferta, eu estou, infelizmente, às vezes, incentivando a inércia, incentivando o não envio, e pode ser que essa minha igreja comece a entrar naquilo que nós chamamos de uma igreja de subtração. Ela começa a morrer. Essa mão aqui é da Laura, vai para lá, Laura. Ela começa, então, a morrer, perder membros. Acabou o evangelismo. Por quê? Porque ela está ali para ser servida e não para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, certo? Nós tivemos ali a experiência da Igreja das Mercês enquanto nós estávamos. Não há tempo para contar aqui todo o processo. Mas naquele momento, quando nós estávamos ali, nós fazíamos um culto rápido, conversamos com alguns líderes e chegamos à conclusão que um bom horário de forma evangelística, não de acordo com o que eu gosto, mas de acordo com o que seria evangelisticamente melhor para a igreja, o processo de evangelização, nós começaríamos a escola sabatina às 10, e nós fazíamos uma escola sabatina e culto, aí está a sequência da programação, até 11h30. Tanto com a lição, com o momento de louvor, com oferta, com sermão, com mensagem musical, tudo certinho. Por quê? Porque ao meio-dia nós tínhamos o almoço. E a ideia é que todas as pessoas que cheguem no culto sejam convidadas para o almoço.
A estratégia evangelística, ela acontece no momento do almoço, que é o momento em que as pessoas sentavam para conversar, conhecer umas às outras, compartilhar quem elas são, sua história de vida. E nesse momento, então, do almoço, as pessoas elas se sentiam acolhidas. Isso ajudava o senso de pertencer, certo? Esse ambiente era criado ali. Nós tínhamos alguns cultos que estavam acontecendo naquela antiga estrutura. Hoje a igreja não está mais nessa estrutura. Graças a Deus, Deus proveu um local. Aqui essa estrutura é uma estrutura alugada, onde foi reformada, né? E hoje nós estamos aqui num processo também. Essa é a igreja do Medianeira. Também não vou ter tempo de contar todo o processo, mas essa igreja aqui funcionava num centro de macumba, certo? Nós tínhamos um centro de macumba dentro da igreja. Era um grupo, ela ainda é um grupo. E teve um processo que em 6 meses, hoje ela oferece 14 cursos para a comunidade. Todo através desse processo que vocês estão falando. Também não dá tempo de contar aqui, mas a igreja medianeira, ela também tem um culto cheio, razoavelmente cheio para a realidade dela. Um culto com 60 pessoas é um culto cheio para a realidade da igreja ali, do grupo. Porto Alegre aqui tem uma questão local bem interessante. É um local bem diferente de Curitiba, mas para essa realidade aqui é muito bom. E nós temos nessa nova estrutura um salão de festas, onde todos os sábados nós temos o almoço, certo? As pessoas vêm, nós fazemos um junta-panelas. O almoço aqui é feito no sistema de junta-panelas. Nós não gastamos com isso, não tiramos dinheiro do caixa para isso. Muito pouco. Às vezes um gás, alguma coisa. Mas as pessoas trazem e a gente se confraterniza. E esse é um momento em que a pessoa é acolhida e um momento em que você apresenta Cristo a elas, por quem você é, a pessoa que você vive, e temos tido um bom resultado. Já batizamos várias pessoas esse ano ali na igreja e, graças a Deus, nós estamos num processo em que o culto, ele é um momento em que a gente busca se relacionar com as pessoas, busca capacitar pessoas para o envio. E cada vez mais, para a honra e glória do nosso Deus, nós estamos implantando momentos assim nas nossas igrejas e transformando o nosso culto em um momento de envio, de capacitação, e não apenas um momento em que você vai prestar um serviço para aqueles que ficam sentados no banco há bastante tempo. Eu acho que o meu tempo acabou. Eu acho que, resumidamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Michel, muito bom, cara. Eu vou perguntar se o pessoal tem alguma dúvida aqui. Legal. E a Laura, dá oi para tia. Oi. Oi, Laura. Tudo bem? Michel, eu vou pedir para ver se o pessoal tem alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta. Posso? Tem tempo? Estamos à disposição aí. Gente, alguém queria fazer alguma pergunta, pastor Michel? Ou talvez alguma dificuldade que ele teve, alguma necessidade, algum detalhe que vocês... E aí, um de cada vez, por favor. Estão tranquilos? Ah, legal. A pergunta do Emanuel aqui, qual é a maior dificuldade que você teve dentro do processo do plantio da Igreja do Mercês? Vamos envolver um pouquinho fora da liturgia e você consegue... Acho que podemos falar assim, eu acho que Deus abençoou muito ali, nós tivemos grandes bênçãos, né, grandes avanços, mas sempre tem coisas que a gente reavalia o processo e vê que foram coisas que a gente precisava rever ali, refazer. Sempre melhora, né? A gente sempre tem como melhorar. Eu acho que as dificuldades que nós encontramos ali na Igreja das Mercês, como é que eu posso dizer assim? Nem todas as pessoas, por esse processo que nós já estamos há muito tempo, nem todas as pessoas estão dispostas a pagar esse preço, né? Porque às vezes você cria rotinas e as pessoas, às vezes, elas criam rotinas no sábado, elas comprometem todo o sábado. Elas falam assim, não, eu não tenho como ficar para o almoço, eu não tenho como vir um outro dia ajudar aqui na igreja, porque eu só tenho sábado, eu trabalho demais e tal, e tal, e tal. Então, Deus abençoou bastante, encontramos muitas pessoas, mas algo que eu noto ali que talvez tenha sido uma dificuldade de nós conseguirmos, foi o fato de as pessoas estarem dispostas realmente a entender essa questão do serviço.
de que eu estar num Junta Panelas, eu estou investindo um tempo evangelístico. Eu vir durante a semana ministrar um curso, não é um estudo bíblico, mas eu estou dando um bom testemunho da minha fé, eu estou envolvendo pessoas, mostrando a Cristo através das minhas atitudes. Então, essa questão de você se dispor é um desafio. Houve casos, e a gente tem que entender que isso pode acontecer em qualquer processo, em que a pessoa começa, e aí ela pensa assim, não, mas não é para mim, porque eu quero outra coisa e tal, e ela acaba voltando, né? E a gente respeita, né? Um irmão da fé, ele tem suas necessidades, mas hoje essa questão da pessoa entender o que é ser um discípulo seguidor de Jesus, que está ali para servir e não para ser servido, para oferecer e não para receber, hoje tem sido um desafio em todo o contexto adventista. Talvez, se eu fosse resumir ali, Deus mandou as pessoas excelentes, que estão lá até hoje trabalhando, se doando, mas também tivemos casos de pessoas que se vê que tem um enorme potencial, que poderia ajudar muito, mas ele acabou retrocedendo nesse processo e não entendeu ali como algo que deveria ser feito dessa forma, né? Não entende, ele não conseguiu compreender essa visão de igreja. Legal, muito bom. Tony, já respondeu? Ele ia perguntar, mas você já respondeu. É um profeta aí, ó. Mais alguém, gente? Tudo tranquilo? Você aceita dentro do distrito, né? Aí você muda a liturgia, por exemplo, da igreja, a questão do horário, tudo. E aí algum outros... As outras igrejas? Uma outra igreja vão querer visitar, ou saber, funciona assim lá, por quê? Como que funciona essa parte de administrar isso, né? A reação das outras igrejas com relação à liturgia ser diferente. Isso. Legal. Morosa, a pergunta é a reação das outras igrejas, de você ter uma igreja que tem uma liturgia diferente ou um processo diferente, a reação dos demais quando eles vêm para participar, talvez um horário diferente, talvez um método diferente, ou talvez alguma coisa que não tenha nas demais, qual que é a reação do pessoal? Como que vocês fazem para lidar com isso? Assim como foi na Mercês, a gente faz também até hoje, a gente explica bem que nós somos uma igreja adventista. Então, nós não estamos criando uma igreja, Ministério X, Y, Z, é uma igreja adventista, por isso tem escola sabatina, tem culto, né? Então, a gente transforma a igreja adventista, o seu culto normal, em um culto mais evangelístico. Então, a gente não teve dificuldades com relação a isso. Se uma pessoa for na outra igreja, ela vai ter escola sabatina, ela vai ter o louvor, os mesmos hinos, ela vai ter o culto. A única coisa que vai mudar, às vezes, é o tempo de algumas coisas. Algumas coisas não vão ser feitas para otimizar a questão do culto ali, né? Para não ficar muito extenso, muito demorado. Até hoje, tanto lá nas Mercês, que era o distrito da Vista Alegre, né? Nós tínhamos lá 5 igrejas também. Como também a realidade que nós estamos vivendo aqui, eu não vi ninguém implicar ou alguma dificuldade com relação a outra igreja fazer num horário diferente. Até nós, como adventistas, nós respeitamos muito essa questão, apesar de sermos a mesma igreja, nós respeitamos a liderança da outra igreja. Se a outra liderança concordar em fazer um horário diferente, uma programação diferente, eu percebo assim que, na minha realidade até agora, não encontrei nenhuma dificuldade de um líder implicar com a outra igreja lá. Claro que, às vezes, ele trabalha mais a questão da igreja que ele frequenta, mas da outra igreja, não. Legal, legal. Mais alguém, gente? Michele. Uma curiosidade, ele comentou de religiões afrodescendentes, né? Sim, sim. Nessa questão, assim, como foi para ele trabalhar com pessoas dessa religião, já que não, a gente não tem, como é que eu posso falar? Que culturalmente são muito diferentes? Uma coisa de você dar um estudo de uma pessoa que nunca teve contato com nenhuma outra religião. Ok. Sabe? Que não seja de alguma outra que seja cristã exatamente, mas que a descendente assim, é difícil, é complicado. Então, assim, eu queria saber como é que foi a experiência dele. Legal a pergunta. Porque a igreja hoje, ela tem posso dizer, a gente tem um certo limite para falar dessas coisas. Eu acho que ainda tem preconceito
conceito, até dentro da nossa igreja, de tratar sobre isso. A gente não é preparado para dar estudo para essas pessoas, sabe? Sim, sim. Então, quando eu vou falar sobre isso com algum pastor ou com outra pessoa, as pessoas me olham de forma diferente, como se eu tivesse com algum problema, sabe? Sim. Enfim, mas eu vejo muito disso, assim. Sim. A pergunta da Michele, a gente tem muito material para evangelizar quem é cristão. Nossos estudos bíblicos são basicamente preparados para quem é cristão. Mas ela falou como vocês fazem para trabalhar com alguém que faz parte de uma religião afro-brasileira, né, afrodescendente. O que vocês têm de material? Como você tem feito? Qual que é a visão que as pessoas têm? Isso não. Eu vou falar uma coisa para vocês que pode parecer até estranho, mas a gente tem experimentado isso aqui. Num primeiro momento, independente da religião, que uma pessoa procura na igreja não é a Bíblia, porque todas as igrejas, mesmo essas afrodescendentes, elas ensinam a Bíblia. O que a gente tem percebido é que duas coisas, e essas outras duas esferas que eu expliquei, são a forma de atrair as pessoas. Ou seja, quando eu crio um ambiente acolhedor ao redor da igreja, as pessoas chegam ali, são bem recebidas com um sorriso, são bem tratadas, bem acolhidas, isso chama atenção, isso impacta. Então, a outra esfera é a questão do serviço. A pessoa chega ali e vê que aquela igreja está se doando, está fazendo bem para o próximo, sem receber nada em troca. Ela se preocupa em ser relevante onde ela está, para os vizinhos, para a sociedade, isso também chega. E essas pessoas, mês passado batizei uma espírita que era líder espírita há 12 anos. Os espíritas, os Umbanda, Quimbanda, né? Aqui eles chamam assim, eu sou de religião, quando ele fala de religião, é esse tipo de religião, né? Essas pessoas que vêm desses movimentos afro, ou até brasileiros, como o candomblé, eles vêm para a igreja porque eles estão procurando, não muitas vezes, o conhecimento da Bíblia, nesse primeiro momento, mas eles estão procurando essas outras coisas, um lugar acolhedor e tudo mais. Então, elas chegam dessa forma, chegam para essas outras esferas. E como que a gente consegue fazer essa transição? Primeiro, tratando bem, mostrando o evangelho na prática. Esse tem sido o segredo lá da igreja do Medianeira, que a gente tem visto um excelente resultado. O que eu mais escuto quando eu vou lá nos cursos, os alunos falam assim, nossa, o pessoal aqui é muito legal, a gente nunca foi tão bem recebido assim. É o que eu mais escuto dos vizinhos, dos outros. É o evangelho na prática, certo? Então, elas chegam por aí. Agora, como que você apresenta o evangelho? Eu sei que a nossa forma de estudar a Bíblia, ela até parece, digamos assim, métodos que a gente fala assim, olha, podia ser um método melhor e tal, e a gente fica pensando em métodos, né? Mas o que eu tenho vivido aqui, o que eu tenho percebido é que o que vem em primeiro lugar é quem você é. Se você é uma igreja receptiva, se você é uma igreja que serve a comunidade, isso vai chamar a atenção deles. E aí você vai alimentar a confiança deles, é o que Ellen White diz, né? Então você ganha a confiança deles, e aí é fácil, você abre a Bíblia e diz assim, nós fazemos isso por causa que cremos assim, porque a Igreja Adventista ensina assim, e até você vai num estudo desse mais simples que a gente tem, e a pessoa aceita, porque ela já te aceitou, ela já deseja pertencer à igreja, mesmo se você ter feito estudo bíblico, você faz o estudo bíblico antes de batizar, tudo certinho, porque ela já te aprovou no jeito de viver o evangelho. Ela já assim, eu quero isso para a minha vida, eu quero viver como vocês vivem, eu quero me relacionar como vocês vivem. Por exemplo, no Medianeira, as pessoas vão de manhã, ficam para o almoço e só saem de lá às 6 horas da tarde, porque daí tem uma atividade com o grupo de terapia, o grupo de aconselhamento de casais, tem o grupo da classe bíblica que um faz lá, cada um exerce seus dons, seus talentos. Eu tenho o grupo da música, do coralzinho, que ensaia lá e tudo. Então, as pessoas, elas se envolvem, elas passam o dia ali, e elas não querem ir embora. Então, eu vejo assim, que quando a pessoa chega na igreja, o que ela procura, num primeiro momento, não é um estudo bíblico contextualizado. É bom se tiver, é bom, mas não é isso que ela está procurando. O que ela procura é o evangelho afirmado e vivenciado de forma contextualizada. Então, você vai apresentar o evangelho
que você vive. A sua atitude vem em primeiro lugar. E aí o estudo, o conhecimento da palavra de Deus, independente se ele for um estudo indutivo ou um estudo como esse nós fazemos, esses estudos bíblicos de livrinho, o que eu tenho percebido é que o resultado acaba sendo o mesmo, tá? Essa é a nossa experiência aqui. Tem pessoas lá que vão a segunda vez, elas vão num curso na primeira vez, no segundo já pergunta que dia que tem culto, porque está escrito Igreja Adventista lá, apesar da gente não ficar oferecendo e forçando, e aí ela aparece no culto. Já aconteceu isso várias vezes. Na segunda vez eu falo assim, como é que eu faço para ser membro dessa igreja? Ela nem recebeu estudo bíblico. Daí a gente fala assim, não, mas a gente tem a classe bíblica, vamos estudar a palavra de Deus, vamos organizar então e tal, e a gente começa a trabalhar com as pessoas, tem que primeiro explicar a questão da morte, dos espíritos e tudo mais, e aí, quando a pessoa está madura espiritualmente, com o mínimo necessário, né? Entender o que é ser um adventista, explicar o que é Ellen White, explicar várias coisas que nós cremos, né? Não vem ao caso aqui explicar tudo, você já sabe, mas até profecias, tudo mais. Aí a pessoa está madura, então a gente batiza, né? É assim que a gente tem feito. Legal. Aninha, por favor. Legal. Michel, eles fizeram uma pergunta aqui, a Aninha fez, quais são as ações que vocês realizam aí? Eu sei que é bastante tempo, você precisaria para falar, mas as ações que vocês realizam e como que vocês fazem para chamar o povo, o recrutamento dessa galera para participar das ações? Tá. Os ministérios que vocês desenvolvem, né? Nós temos hoje na Igreja do Medianeiro, nós estamos com 14 cursos. Além de algumas feiras de saúde, a gente realiza uma feira de saúde a cada 3 meses. Eu vou pegar aqui, que eu não lembro tudo de cabeça, eu sei alguns, né? Mas eu vou... Não vai falar todos não, só os que você for lembrando. Né? Deixa eu abrir aqui um slide que eu tenho aqui, que eu anotei tudo. Mas, basicamente, assim, nós temos o curso de panificação, de confeitaria básica, nós temos também o curso de... aqui achei, ó, aconselhamento, né, dirigido por alguns psicólogos, tem alguns psicólogos que atendem ali. Orientação nutricional, nós temos um nutricionista que faz toda gratuitamente a consulta e a orientação nutricional e tudo mais. Temos aula de canto coral, temos aula de violão, nível básico, temos orientação jurídica, tem um advogado que atende uma vez por semana dando orientação jurídica gratuita lá. Temos aula de planejamento financeiro, temos aula de orientação para RH, para entrevistas de emprego. Temos também aula de informatização para a terceira idade, que são pessoas que não sabem mexer, às vezes, nem num smartphone, né? E elas têm aula uma vez por semana. Temos aula de confeitaria artesanal, confeitaria básica e de panificação. Temos aulas para alfabetização de adultos e estrangeiros. E aulas de artesanato com materiais recicláveis, inclusive quem dá essa aula é a irmã Marli, que era espírita, se batizou e agora ela é professora voluntária lá. E, bom, se tem mais algum lá... O que acontece? Agora, nos últimos meses, agora está completando 1 ano, né, que a gente iniciou o projeto lá. Então, agora, nos últimos meses, eu já deleguei tudo. Então, tem o irmão Álvaro, que é o diretor do grupo lá, ele faz tudo. Ele recruta pessoas, ele começa os cursos, ele trabalha as inscrições. Então, agora eu tenho que ficar perguntando para ele, irmão, como está aí? Quantos cursos nós temos? Porque agora a gente já, falar bem a verdade, eu já estou começando um outro projeto, que é a Igreja do Pedreira, que é uma das comunidades, a gente chama de comunidade, aí em Curitiba a gente chama de favela, né? Mas é uma das... Aqui é vila ou comunidade. Se o cara fala, eu moro na vila, você já sabe o que é, né? Então, aqui uma das mais difíceis ali, a gente tem uma igreja fechada dentro da comunidade. Então, nós estamos reformando o local, começamos os mutirões lá, então eu já estou iniciando um grupo base para a gente reproduzir esse projeto. Inclusive, quem vai se multiplicar para assumir essa nova igreja é a Igreja do Medianeira. Então, a liderança lá já está se multiplicando para assumir ali próximo, num outro bairro, a igreja do Vila Pedreira. Então, eu já estou num outro processo aqui de novo plantio, né? E a igreja ali já está sendo conduzida pelos líderes lá, a Igreja do Medianeiro. Eu apareço de vez em quando, dou um apoio, faço um treinamento, outro, uma renovação, mas os irmãos lá já estão à frente.
Mas o que eu me lembro são esses cursos aí. Muito legal. Michel, amigo, muito obrigado, viu? Que Deus continue te abençoando, te usando aí. Foi um privilégio te ouvir. Eu tenho certeza que abençoou muita gente aqui. Deu essa ilustração é fantástica com relação ao culto e acho que torna bem claro para a gente o que a gente precisa fazer agora a partir de agora do último módulo. Tá bom, gente? Um forte abraço aí. Ó, um coraçãozinho pro pessoal do Mercedes, ó. Eles estão mandando outro. Deus abençoe vocês, abençoe todas as igrejas aí reunidas. Deus te abençoe também, Pastor Palu. Deus continue te usando aí, tá bom? Um abraço, gente. Um abração, até mais. Tchau, tchau.